Diz então assim o primeiro versículo de Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo despedido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Amém. Esse é um texto muito pregado pelos pregadores da palavra do Senhor, e eu gosto muito de Martinho Lutero, que ele diz que a palavra do Senhor, ela não é velha e nem é antiga, ela é atual. E a Bíblia você pode pregar várias vezes, porque é um livro que ninguém se forma. Mas falando aqui desse texto, eu quero falar de Pedro. Bem que o significado do nome de Pedro significa pequenas pedras, fragmento de pedra. Se pegar o mesmo nome de Pedro, que é também Céfalo, significa rocha. Então, ele tem vários significados, o nome de Pedro. E eu quero falar um homem que é chamado por Jesus. Aqui é que dá o chamamento de Pedro. Pedro é chamado. Pedro, ele é galileu. Galileu é que vem da Galileia. Os galileus, ele era uma pessoa desprezada pelas outras nações. E aqui nós estamos vendo o texto bíblico que um fato que aconteceu aonde? No lago de Genezaré, que é também outros nomes que tem, quarto nome, mas vamos deixar esses nomes para outra oportunidade. O fato é que no versículo que nós lemos aqui, Jesus, ele se depara com quem? Com Pedro. Pedro, ele foi pescar. E ele era uma pessoa que tinha uma empresa ou tinha clientes para ele estar vendendo os seus peixes. Já pensou Pedro pegar um monte de peixe? Ele, João e Tiago, pegando um monte de peixe, e ali então ele comeu todos aqueles peixes? Não. Então ele tinha cliente. Só que Pedro, ele, como de costume, saiu para o mar da Galileia e ele foi pescar. E quando ele foi pescar, a Bíblia diz que ele pescou ou tentou pescar ali a noite inteira e não pegou nenhuma piaba, não pegou nenhum peixe. Então Pedro sai do mar e está lavando as redes. Quando ele está lavando as redes, olha bem, irmão, quem vai passando? Jesus. E Jesus não dá atenção para Pedro. Pedro está lá, ó, lavando as suas redes. Jesus vem passando e entra no barco de quem? De Pedro. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus, ele entra ali e ele faz do barco de Pedro, ele faz o quê? Um púlpito. E ele começa ali, dentro do barco de Pedro, ele começa ali
ensinar a palavra do Senhor. Pedro está com suas redes. Jesus não está nem aí. Então Jesus entra naquele barco e ali faz do barco de Pedro um púlpito. E ele faz da praia ali um templo. E ele faz das ondas do mar ali um amplificador de som. Logo Jesus faz uma igreja ali na praia. Mas Pedro está lá lavando a rede. Se Pedro fosse muito sensível, Pedro ia dizer: o homem que era para me dar atenção, aí ó, está passando direto. Onde é que ele está? No meu barco. E eu lavar as redes, irmão, ali, era saldo negativo, dizendo: olha, eu estou com meu saldo negativo. Lavar as redes ali era sinal que Pedro não tinha com que fornecer os seus fornecedores com a sua pesca. Então Pedro está lá: eu hoje não pesquei nada, mas as contas vão chegar. E eu não tenho nada para oferecer aos meus clientes. E Jesus está lá ensinando. Jesus está lá ensinando dentro do barco de Pedro. Não está nem aí. Às vezes nós não sentimos assim também. Parece que nós vemos para a igreja e Deus fala com todo mundo, menos com a gente. Parece que até que o céu está fechado, ou Deus está com birra de mim e de você, que não fala com a gente. Pelo menos é isso que muitas das vezes eu já senti. E Jesus, irmão, o compromisso dele é o quê? Ensinar a palavra do Senhor. Jesus está lá ensinando. Pedro está lá com seus problemas. Depois do ensino da palavra de Deus, aí o quadro muda. Jesus se dirige a Pedro. Depois do ensino da palavra de Deus, Jesus se dirige exclusivamente para Pedro. E Jesus, então, fala para Pedro, no versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus termina de ensinar, fala: Pedro, olha, volta para o mar. Pedro era para dizer: Jesus, com todo respeito, o meu pão vem do mar. Eu sou especialista na pescaria. Jesus, esta noite não deu. Olha, Jesus, o mar hoje não está para peixe, porque eu sei o que é pescar, mas aqui era com trabalhar de Deus. Jesus estava dizendo: Pedro, volta para o mar. A nossa vitória, irmão, muitas das vezes não está naquilo que eu sei fazer de melhor. As nossas vitórias, muitas das vezes, não está alinhado à nossa experiência. Muitas das vezes as nossas vitórias não estão alinhadas àquilo que eu venho fazendo todo dia. Mas a nossa vitória está em obedecer. Pedro reluta um pouco com Jesus, mas a Bíblia diz: segundo a tua palavra, eu vou lá. Então Pedro está dizendo: olha, segundo a palavra de Deus. Irmão, não adianta eu vir para o culto, sendo que a palavra de Deus não faz mais efeito na minha vida. Eu ouço os irmãos pregar, eu ouço as irmãs pregar, mas entra no ouvido e sai no outro, porque eu
não ter ouvido a palavra do Senhor, só ouvir, mas o que eu vou colocar em prática é o que eu sei. E isso você não vai sair da mesmice. Sabe por quê? Porque você não está colocando a palavra de Deus. Você não está priorizando o que? A palavra de Deus. E Deus está dizendo, enquanto você não priorizar a minha palavra, vai ficar rodando igualmente Israel, 40 anos no deserto. Ah, mas eu estou indo para a igreja, mas não está praticando a palavra do Senhor. Não, mas eu faço parte do departamento X, mas não está praticando a palavra do Senhor. Pedro, volta. Irmão, volta. Depois de uma noite cansativa, desgastado, olha só, mesmo quem obedece a palavra do Senhor. E eu quero fazer umas perguntas para você nesta manhã. Aonde é que Deus quer que você volte? Aonde é que Deus quer que você volte? Porque se nós não atentar para a palavra de Deus, nós não vamos ter vitória. Mas Pedro disse então assim, olha, eu vou voltar. E Pedro volta para o mar. E Pedro agora, ele está sabendo que ele está com a palavra do Senhor, ou seja, ele está na direção de Deus. Quem anda na direção de Deus, irmão, a vitória é certa, porque o meu Deus nunca perdeu uma guerra. O meu Deus nunca foi derrotado. O meu Deus nunca fez um projeto falido, mas tem que cumprir a palavra de Deus. Agora, se eu estou desvinculado à palavra de Deus, como é que eu vou ter vitória, sendo que a palavra de Deus eu não estou imprimindo na minha vida? Mas eu creio que hoje, nesta manhã, eu e você, nós vamos priorizar a palavra do Senhor. O que é que a Bíblia está dizendo? Volta. Volta. Voltar não é fácil, irmão. Você inventa tanta desculpa. Você fica escondido porque você não quer voltar, porque você não quer novamente fazer o mesmo trajeto, a mesma trajetória. Você não quer, porque você diz, não, eu já vim de lá e não aconteceu nada. E isso eu fico olhando, que a obediência nos leva à vitória. Elias disse para o seu moço, olha, vai chover, olha para ver se está subindo uma nuvem. O moço olhou a primeira vez e disse, meu senhor, não estou vendo nada. Era para ele desistir, mas ele foi a segunda. E ele disse, não estou vendo nada. Ele foi a terceira, disse, meu senhor, não estou vendo nada. Se fosse alguém, ia dizer, esse irmão ou essa irmã não é usado por Deus. Não é porque falou e já tem tal. Deus, quando te prometeu, não marcou o dia e nem a hora e nem o ano. Ele disse que vai fazer e ele vai fazer. E deixa eu te falar, Deus não precisa da tua ajuda para fazer. Não adianta molhar as tuas lágrimas no teu travesseiro. Não adianta se desesperar. Não adianta culpar ninguém, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. E o moço começa a olhar e dizer, meu senhor, não está subindo nada. Pela sétima vez, ele corre e diz então assim, meu senhor, está subindo
uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando Deus promete, irmão, quando Deus promete, as coisas acontecem. Agora, por que a nuvem era do tamanho da mão de um homem? Porque quando você está longe, ou no alto, as coisas parecem pequenas. O moço estava longe. Quer ver? Fica no pico do Jaraguá. Olha para a Paulista, os prédios desse tamanho. Porque está longe. Agora vai chegando perto. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. O crente, irmão, ele é assim. Quando ele está longe, ele vê as coisas tudo pequenas. Ele vê as coisas, parece que não vai ter. Olha, sementinha nenhuma. Engano teu. Chega mais para perto para você ver o que é que está acontecendo. E ele então correu e disse para Acabe: Acabe, se prepara os teus carros. Por quê? Porque vai chover. Ou seja, a obediência a Deus, a palavra de Deus, nos leva à vitória. Pedro volta para o barco. E quando ele volta para o barco, ele volta diferente. Ele pega a sua rede. Quem já pescou aqui? Pega a rede, coloca na boca e vai então pegando ela e lança, e ela faz uma volta toda e ela cai até lá no fundo. Quando chega lá no fundo, o pescador, ele vai puxando a rede devagarzinho. E Pedro, eu creio que ele não estava com incredulidade, porque se ele tivesse com incredulidade, ele não tinha voltado para o mar. E ele vai dizendo: eu vou lançar a rede no nome de Jesus. Agora vai ser no nome de Jesus. Peraí. Chama a rede. Quando Pedro joga a rede no nome de Jesus, eu creio que os peixes começaram a cair dentro da rede de Pedro ali. E Pedro então, quando ele puxa, ele vê que algo é diferente. Irmão, o nosso Deus é Deus de milagre. Quando Deus faz. Milagre não precisa explicar. Milagre não precisa você entender. E Pedro então agora, ele quando puxa a rede, ele vê que está pesado. A rede era de Pedro, mas a bênção que estava na rede de Pedro era para os sócios também, João e Tiago. O barco estava perto, e ali o barco quase vai a pique, quase afunda de tanto peixe. Irmão, eu creio que Deus é Deus de milagre. Eu creio que Deus é Deus que fará o que você não pode fazer. Eu creio que Deus é Deus no qual Ele vai te dar estratégia. Mas pega a palavra do Senhor, e quando tu lançar a tua rede na fé, olha, lança a rede da oração, lança a rede da promessa, lança. E quando você lançar, lança em nome de Jesus. Pedro, ele lança no nome de Jesus. E quando Pedro lança em nome de Jesus, ele rasga ali e todos é abençoado. Crente é assim. Deus não só abençoa ele, mas abençoa a família dele. Abençoa todos na família. Às vezes a família nem está na casa do Senhor, mas a bênção também chega. Sabe por quê? Porque eu não prego chave de carro, não, mas eu prego um Deus que dá prosperidade. Deus diz: eu vou te dar um carro para você fazer a minha obra. E aí, às vezes, Deus dá aquele carro, a família toda vai se desfrutar. Sabe por quê? Porque a bênção é de Deus. Ô pastor, eu não tenho onde morar, tu não tem hoje, mas Deus pode providenciar para a tua vida. E você vai colocar piso e andar no piso e dizer: aqui foi Deus, aqui foi Deus. É milagre do Senhor, porque eu não tinha. Olha, se fosse por
por aquilo que eu ganho, não teria. Deixa de ser natural, irmão. Deixa de ser incrédulo, irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar na palavra de Deus. E quando Pedro ele faz aquele movimento que pega todos os irmãos ali para pegar aquele peixe, Pedro agora ele se dirige a Jesus. E ele não vê Jesus como um grande homem, ele não vê Jesus como um rabino, ele não vê Jesus como aquele que faz milagre. Não. Pedro olha para Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro estava vendo quem? Esse homem é santo. Jesus é santo. Pedro estava dizendo: esse que está aqui é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus verdadeiro. Então, quando Pedro olha essas qualidades de Jesus, Pedro diz: olha, ele pode me dar muito além daquilo que eu estou necessitando. Ele pode me dar a salvação. Então Pedro se sente pecador. E quando Pedro se sente pecador, detalhe, Jesus não abandonou. Jesus chega em Pedro e diz: Pedro, eu te ensinei a pescar com a tarrafa. Agora Pedro, olha, a tarrafa da graça minha vai ser sobre você. E Jesus joga a tarrafa da graça em Pedro e pesca Pedro. E Jesus então diz: olha, Pedro, hoje foi a última pescaria. Sabe por quê, Pedro? Porque a partir de hoje você não vai mais pescar. Hoje, Pedro, você vai pescar homem. Hoje você vai ser pescador de homem. Pedro, eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério para cumprir na tua vida. Você vai pregar a minha palavra. Pedro, você não vai mais se preocupar de madrugada para ir para o mar. Agora você vai para o joelho. E Pedro começa aquele barco que houve milagre. O barco é aposentado, a tarrafa é aposentada também. Pedro, Tiago, João fecharam aquela empresa. Disse: não, eu vou priorizar as coisas de Deus. Eu vou priorizar. Quem é que está me chamando para ir para a obra? É eu, Pedro. Sou eu. Então Pedro segue ao Senhor. O bichinho nervoso, estressado, que só Jesus da graça. Mas crente, Pedro era crente, irmão. Mas estressado, olha. Antes de você falar, Pedro já estava respondendo. Então Pedro, ele começa a seguir a Jesus. E quando Pedro começa a seguir Jesus, a primeira fase da vida de Pedro é um homem carnal, um homem que está com Jesus. Mas Malco foi querer se meter com eles, ele já raspou a espada, já cortou a orelha de Malco. Jesus: Pedro, não precisa disso, meu filho. Olha, guarda a sua espada. Ele então guarda. E Pedro, então, ele disse então assim para ele: não, olha, eu sou crente de verdade. Jesus, se precisar morrer no teu lugar, eu morro. Jesus disse: Pedro, deixa de precipitação, meu filho. Ser cristão não é assim, não é super-homem, não. Tu tem tuas fraquezas como homem, como mulher de Cristo. Você tem guerra, Pedro. Você está empolgado, Jesus. Eu não sou igualmente esse bem, não. Se precisar morrer, eu vou morrer. Jesus disse: Pedro, essa noite o galo vai cantar.
e tu vai me negar 3 vezes. Senhor, não deu outra. Não deu outra. Mas Pedro, ele era crente, companheiro de Jesus. Você pode estudar os evangelhos que Jesus tem sempre 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro se tornou íntimo de Jesus. Irmão, que se torna íntimo de Jesus trata as pessoas diferentes. Quem conversa com Jesus trata as pessoas diferentes. Mesmo que as pessoas nos maltratem, a gente busca entender: será que essa pessoa tem trauma? Será que essa pessoa sofreu isso, sofreu aquilo? Como foi a criação dessa pessoa? Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus não anda em guerra um para com o outro. Quem anda com Jesus anda querendo somar para o reino do céu. E por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Segunda fase de Pedro, o pregador pentecostal. Pedro, depois que tomou o banho do Espírito Santo, de Atos dos Apóstolos, que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, Pedro começou a pregar a palavra do Senhor e começou a pregar. E a mensagem de Pedro era cristocêntrico, sempre Jesus, até o dia que ele estava junto do povo. Ele ia entrar ali na porta formosa com João, e um homem estava na porta, e o homem então chama Pedro e João. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o homem então, ele foi curado, entrou no templo, sarou, e o nome de Jesus foi glorificado. Alguém então disse assim para ele: olha, será que foi Pedro? Pedro olha e diz assim: não foi a minha santificação, não. Não foi nós, não. Porque tem pessoas que querem a glória de Deus para ele, dizendo assim: olha, sabe como é que eu prego? Sabe como é que eu canto? Eu sou isso, sou aquilo. Não. Imaturidade, quem faz é Jesus. Quem faz é Jesus. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro prega a palavra do Senhor. As 3 almas se renderam aos pés de Jesus. Agora pensa, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, sendo libertas. E Jesus dizendo: eu vou ser morada dessa alma aqui hoje, dessa outra alma, dessa outra alma. Eu estou colocando o nome dele hoje no livro da vida. Tudo que ele fez está perdoado hoje. Por quê? Porque Pedro estava pregando a palavra do Senhor. Mas um dia, Jesus se encontrou com Pedro, ainda na imaturidade, e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta meus cordeiros. Por aí vai. Jesus estava dizendo: Pedro, só faz a minha obra com excelência quem ama o pecador. Não adianta, irmão. Se a gente querer, nariz empinado, não adianta. Jesus não nos chamou nós para isso. Jesus nos chamou para pregar a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar unidos um com o outro, porque a união, irmão, é uma força. A união é bíblica, e a corda de 3 dobras é difícil de quebrar. Ali na terceira fase de Pedro agora está mais velho, maduro. Pedro agora está descrevendo, dizendo então assim, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: olha, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo e bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Será que na primeira fase ele poderia escrever isso? Não poderia. Qual dessas fases você está?
Na primeira fase de Pedro, na segunda, na terceira, e Pedro se tornou o pregador da palavra de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Eu e você tem que entender o que é melhor para mim, através de quê? Do que eu sinto? Não, através da Bíblia Sagrada. Deus continue abençoando a vida de todos.